A paz do Senhor, uma alegria muito grande poder estar aqui para novamente comunicar com cada um de vocês, para estar postando o comentário de mais uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos a lição de número 4, de 26 de abril de 2020. A lição de hoje nos traz um título muito interessante, que é o seguinte: a iluminação espiritual do crente. É muito importante esse tema, porque vai nos mostrar exatamente da necessidade de nós sermos iluminados pelo Espírito Santo. E eu acho interessante o foco dessa lição, que nos apresenta que aqueles que foram alcançados por Cristo, aqui chamado de crentes, eles necessitam constantemente de uma iluminação espiritual para entender as verdades de Deus, a palavra de Deus, os mistérios de Deus. Então é muito interessante, porque todos nós, enquanto cristãos, nós deveríamos estar preocupados de buscar a cada dia de Deus uma iluminação espiritual para entender os planos, os projetos de Deus para a sua igreja e para cada um de nós individualmente. Portanto, seja bem-vindo a mais uma das nossas lições e eu espero em Deus que nós sejamos abençoados através desse ensinamento. Portanto, está aí o título da nossa lição: a iluminação espiritual do crente. A verdade prática, ela reaparece na leitura bíblica em classe, portanto só vou agora lê-la, não vou estar detendo aí na verdade prática, porque ela vai aparecer logo mais aqui quando da leitura bíblica em classe. Melhor dizendo, o texto áureo. E então o texto áureo nos apresenta o seguinte, aí Efésios 1, verso 17, diz o seguinte: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade prática nos apresenta: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Muito interessante essa afirmação, que nos mostra que nós somos vocacionados, não apenas fomos eleitos, chamados para a salvação, para a vida eterna, mas também inclui na nossa herança, na nossa vocação, as riquezas, no caso da graça de Deus, conferida para os seus eleitos. Então há riquezas, há uma herança de preciosas riquezas que são conferidas àqueles que são salvos. E nós iremos ver um pouquinho em relação a essas riquezas. Indo logo para a leitura bíblica em classe, o livro de Efésios, capítulo de número 1, do verso de número 15 até o verso de número 23. Efésios, capítulo 1, verso 15 ao 23. Eu vou me deter apenas nos versos do capítulo aqui, que estão sendo aqui colocados para apreciação. Não vou entrar assim num contexto maior. Como falei, essa lição ela trabalha em torno do livro de Efésios, para não correr o risco de estar comentando textos que aparecerão em outras lições. Portanto, aí Efésios capítulo 1, verso 15 ao 23, o primeiro verso, verso 15, nos diz o seguinte: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Aqui nós temos o apóstolo Paulo falando aos Efésios que a informação sobre a conduta desses irmãos havia chegado até ele, como ele diz, pelo que ouvindo eu também da vossa fé. E as informações que chegavam até o apóstolo Paulo eram exatamente em relação à fé daqueles irmãos de Éfeso, em relação à fé e o amor que eles tinham uns para com os outros, o amor que eles tinham para com os santos. Então, essas características, essas qualidades desses irmãos, que eram pessoas de fé no Senhor Jesus Cristo, também que praticavam o amor, isso era notório diante das pessoas que o cercavam, a ponto de que essas testemunhavam sobre esses irmãos, e esse testemunho havia chegado até Paulo. E diante desse testemunho, diante das boas novas em relação a esses irmãos, Paulo diz que aí no verso 16, Paulo vai dizer que ele não cessava de dar graças a Deus por esses irmãos, e sempre lembrando desses irmãos
nas suas orações, lembrando a fé, lembrando o amor, a caridade desses irmãos ali da igreja em Éfeso, no caso ali os Efésios. Aí o verso 17, ele vai dar continuidade, quando ele fala no verso 16, lembrando-me de vós nas minhas orações, e ele lembrar, a ideia de lembrar nas orações, exatamente que ele orava por esses irmãos, e orava pedindo a Deus o quê? Para que Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, ele aqui exaltando Deus, ele vos dê o quê? Vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Muito interessante, porque Paulo aqui ele faz um voto a Deus, ele ora a Deus, ele roga a Deus por esses irmãos que necessariamente já são crentes, já são salvos. E além da salvação, além do amor, da fé que eles tinham ao Senhor, o amor que eles tinham uns aos outros, Paulo ele rogava a Deus para que pudesse dar àqueles irmãos aquilo que ainda eles não tinham, ou seja, havia bênção, haviam heranças advindas da salvação, que exatamente está agrupada dentro do grupo do que o título da lição coloca aqui como a iluminação espiritual dos crentes. Eram irmãos, pessoas salvas, e Paulo orava por eles para que o Deus Pai desse a eles o quê? Para que o Pai da glória vos dê em seu conhecimento, ou seja, que no conhecimento que eles tinham de Deus, que Deus desse para esses irmãos o espírito de sabedoria. Isso aqui é muito interessante, porque a própria Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria deve pedir a Deus que dá livremente. Então Paulo aqui ele estava pedindo a Deus, por esses irmãos, para que eles recebessem da parte de Deus, eles recebessem o conhecimento espiritual, que ele chama aqui do espírito de sabedoria. É importante nós observarmos que quando Paulo ele apresenta aqui o espírito de sabedoria, Paulo está falando de uma sabedoria divina. Não é um conhecimento que você pode adquirir em livros, que você pode adquirir, no caso, em companhia com outra pessoa que tenha algo para te oferecer. Não é necessariamente um conhecimento que você vai adquirir numa academia teológica. Não é esse conhecimento que Paulo está falando. Paulo está dizendo que ele pede a Deus em prol desses irmãos, que Deus, no seu conhecimento, Deus sendo a própria sabedoria, que ele viesse capacitar aqueles irmãos com o espírito de sabedoria, que eles recebessem de Deus o espírito de sabedoria. E eu acho tão interessante isso aqui que Paulo está colocando, porque nós sabemos, por exemplo, que existem pessoas que elas são semi-analfabetas ou até mesmo analfabetas, mas elas têm uma sabedoria recebida da parte de Deus, que elas falam com ousadia, elas falam de maneira que os seus ouvintes eles são contagiados, eles são tocados e são transformados pela sabedoria dessas pessoas. E o que Paulo está pedindo a esses irmãos aqui é exatamente que Deus, no seu conhecimento, desse para cada um desses irmãos um espírito de sabedoria e de revelação. Ou seja, que Deus ele se revelasse, ele se mostrasse cada vez mais através do seu espírito, através do conhecimento espiritual, que Deus se revelasse a esses irmãos, dando a eles sabedoria, como dando revelação no mundo espiritual. É muito interessante essa questão aqui da iluminação do Espírito para o crente, para aquele que já teve um conhecimento de Deus e que ele deve estar preocupado em buscar em Deus a sabedoria e a revelação dos propósitos de Deus para a sua vida e para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o verso 18, Paulo continua dizendo: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Muito interessante isso aqui. Aí Paulo aqui, ele tenta fazer uma dicotomia, mostrando o entendimento dos irmãos que eles tinham, entendimento enquanto indivíduo, enquanto pessoa, o entendimento humano que eles tinham. Mas aqui Paulo ele coloca que ele pedia a Deus que através do conhecimento espiritual, através do espírito da sabedoria e da revelação, que os irmãos tivessem iluminado os olhos do seu entendimento, ou seja, que os olhos do entendimento desses irmãos fossem abertos para entender no mundo espiritual. Que eles não tivessem apenas o entendimento humano,
mas que os olhos do entendimento fossem abertos para enxergar no mundo espiritual, para receberem uma iluminação espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Então este era o desejo de Paulo, esta é a oração de Paulo a Deus, para que esses irmãos tivessem os olhos dos seus entendimentos, que os seus olhos fossem iluminados. Olha que interessante, é você receber uma iluminação na sua sabedoria. Você tem um conhecimento humano, você, quem sabe, adquiriu conhecimento através da sua vivência com outras pessoas, através do estudo, da aplicação, mas há um conhecimento superior para o qual os olhos do teu conhecimento precisam estar abertos, ou seja, há um conhecimento superior, há uma sabedoria superior que o nosso conhecimento humano não dá conta. Que o nosso conhecimento enquanto indivíduo, enquanto pessoas, vamos dizer assim, com uma certa formação, ele não consegue enxergar. E Paulo está pedindo aqui que Deus, através do Espírito Santo, iluminasse os olhos do entendimento dos irmãos. Que o entendimento daqueles irmãos fosse iluminados com um conhecimento maior, que eles tivessem uma percepção maior, uma percepção espiritual. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que dessa forma eles alcançassem algum objetivo. Qual seria o objetivo? Para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação. Para que aqueles irmãos entendessem no que consistia a vocação deles, para que os olhos deles estivessem abertos, para entender, para ter um entendimento voltado, para saber, para conhecer qual era a esperança da vocação, esperança essa que eles precisavam para não desanimar na caminhada espiritual. Então Paulo pede isso, que vocês possam entender a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança no santo, ou seja, aquilo que Deus tem preparado para os eleitos, para aqueles que foram alcançados por Cristo, para aqueles que foram predestinados para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aí no verso 19, Paulo continua dizendo o seguinte, aí o verso 18, retomando, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente, ou seja, que está acima de tudo, a mais excelente, a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre vós. Ou seja, que os irmãos tivessem essa experiência de entender a sobreexcelência, que havia um poder maior, que havia uma virtude, algo maior à sua disposição, que era exatamente a sobreexcelência e grandeza do poder de Deus, que agia e deveria agir na vida daqueles irmãos. Então, qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, no caso de Deus, que se manifestou em Cristo. Esse poder, ele se manifestou, esse poder de Deus, ele manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Quer dizer, o poder de Deus ressuscita Cristo dentre os mortos, põe-no à sua direita no céu. Deus ressuscita Jesus, coloca-o à sua direita nos céus. E o verso 21, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia. Ou seja, Jesus foi exaltado acima de potestade, de principado, e de todo nome que se nomeia, não só no século presente. Aí o texto, no verso 21, diz não só neste século atual, presente, não só neste século, mas também no vindouro, ou seja, em séculos vindouros, em eras vindouras, como a Bíblia nos apresenta que há eras vindouras, há séculos vindouros. Na eternidade nós teremos aí eras que nós ainda não temos conhecimento, e diz que Jesus foi um nome exaltado acima de todos os nomes, quer seja no presente, no século atual, quer seja nos séculos ou no século vindouro. Jesus é o nome sobre todos os nomes. E aí no verso 22 diz, e sujeitou todas as coisas aos seus pés. Aos pés de quem? Aos pés de Cristo. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Isso aqui é muito interessante, que nós vamos observar aqui, olha,
O passo a passo no verso 22, ele é muito significativo, que ele diz o seguinte, olha, e sujeitou todas as coisas sob ou debaixo de seus pés. Ó, Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, e aí faz aqui uma espécie de uma ressalva, e sobre todas as coisas, ele vai, se nós tirarmos o primeiro termo, o verso ficaria assim, e sujeitou todas as coisas a seus pés e o constituiu como cabeça da igreja. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus e constituiu Jesus como cabeça da igreja. Mas é interessante que o texto faz uma ressalva aí, uma oração aí intercalada, vamos dizer assim, uma expressão intercalada fazendo ressalva, que ele vai dizer o seguinte, olha, acompanha aí no verso 22. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, ou seja, tudo que existe sujeitou aos seus pés. Sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja. Sujeitou todas as coisas ao seu pé e sobre todas as coisas, fazendo uma ressalva em relação a tudo que ele sujeitou, faça aqui uma ressalva à igreja. E sobre todas as coisas, e acima de todas as coisas que ele sujeitou, há algo mais importante que ele sujeitou e que ele está, e que ele lidera e que ele governa, que é exatamente o constituiu como cabeça da igreja. Então a ideia do texto aqui que Paulo está mostrando é que Deus sujeitou a Jesus todas as coisas e em relação e sobre todas as coisas, em relação a todas essas coisas, dá um destaque para algo que é, vamos dizer assim, a menina dos olhos de Deus, que é exatamente a sua igreja, que é o corpo de Cristo. Então é isso que o texto nos apresenta. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja. Então, a igreja, há um destaque aqui para a igreja, que ela é colocada não, vamos dizer assim, no bojo de todas as coisas que estão sujeitas nos céus e na terra, sejam as coisas materiais ou espirituais, todas elas estão sujeitas a Cristo. Mas o texto faz uma ressalva que dentre essas todas as coisas, sobre todas essas coisas, existe uma coisa mais especial, que é exatamente a igreja, a qual Deus constituiu Jesus como cabeça. Vamos dizer assim, dentre todas as coisas que foram sujeitadas por Deus a Cristo, existe dentre essas coisas uma coisa que é especial, que dessa única coisa Jesus se faz, vamos dizer assim, essa única coisa é como se fosse parte de Jesus e Jesus é parte dela. Por quê? Porque vai dizer que sobre todas as coisas constituiu Jesus como cabeça da igreja, que no outro momento vai dizer que é o corpo de Cristo. O mundo material, as hostes celestiais, a natureza não é corpo de Cristo. São coisas que estão debaixo do governo de Cristo. Porém, a igreja é uma extensão de Cristo. A igreja é colocada como sendo o corpo de Cristo. E Jesus, o cabeça desse corpo, que é a igreja que está sobre todas as coisas. Olha que interessante. Então, o constituiu como cabeça da igreja. Louvado seja o teu nome, o nome de Jesus para sempre. E a gente percebe que isso aqui fala exatamente dessas riquezas da graça de Deus. Essa riqueza de que a igreja desfruta como parte do corpo, ou como sendo o corpo de Cristo. E o verso 23... Aí ele vai exatamente, retomando o verso 22, só para ficar mais claro o que nós falamos, ele disse o seguinte, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas essas coisas, o constituiu como cabeça da igreja, aí vai dizer o que é a igreja, que é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aqui apresenta a igreja como sendo o corpo de Cristo e a plenitude de Cristo, que cumpre todas as coisas, que cumpre tudo em todos. Cristo, ele é tudo em todos, e a plenitude de Cristo é exatamente o seu corpo, é exatamente a igreja. Então a igreja aqui é apresentada como a plenitude de Cristo, que é exatamente o seu corpo. Louvado seja o nome de Jesus. Indo para o comentário aí
da lição, nós vimos aí a leitura bíblica em classe. Vamos então para o comentário. O comentário, a introdução, nos apresenta. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença, assim dividida: ação de graça, ação intercessória e confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença, somos exortados a louvar o Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito Santo para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. O primeiro tópico da lição nos apresenta a esperança da vocação e as riquezas da glória. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós temos aí nesse primeiro ponto? A esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória ou da sua glória e herança. Primeiro subtópico: ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos, como nós vimos lá no texto, e por todas as bênçãos espirituais recebidas como. Então, Paulo ele se alegra em poder dar glória a Deus pela vida dos irmãos e também por todas as bênçãos que os eleitos eles têm direito em Cristo Jesus, a saber, a eleição. Fomos chamados em Cristo, todos aqueles, nós falamos na outra lição, que todos aqueles que estão em Cristo estão eleitos. É esse o sentido que nós entendemos de predestinação. Então aqui Paulo vai alegrar por essas bênçãos recebidas, como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação. Ele intercede para que seja concedida aos seus leitores, no caso aqueles que estão lendo a sua epístola, aos irmãos, que seja lhes concedido o espírito de sabedoria e de revelação, para entender os mistérios das bênçãos no mundo espiritual. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo de quão impossível. Olha que interessante que o comentarista ele coloca que Paulo tinha consciência de quão o Evangelho é maravilhoso, mas quão impossível é alguém perceber a glória das boas novas sem ser ensinado por Deus. O Evangelho é algo maravilhoso, mas somente aqueles que estão constantemente sendo iluminados, revelados por Deus, vai perceber a grandeza, a glória das boas novas que é estar em Cristo. Então as boas novas do Evangelho é a grandeza, a glória do que é ser corpo de Cristo, do que é estar em Cristo. Isso é revelado pelo próprio Deus através do Espírito Santo. Então a oração de Paulo era exatamente isso, porque ele reconhecia que era impossível alguém perceber a glória das boas novas ensinada por Deus e aquilo que Deus tinha para ministrar àqueles que fazem parte agora do corpo de Cristo. Por isso, ele rogava para que os crentes recebessem uma capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Eu acho isso aqui, olha, fantástico. Por quê? Porque muitas das vezes, se nós formos parar para analisar, eu pergunto para você, você é salvo? Você teve um encontro com Cristo. Mas será que você tem consciência do que é estar em Cristo? Do que é fazer parte do corpo de Cristo? Será que nós temos noção da esperança que nós temos? Será que nós temos noção da herança que nós temos em Cristo? Será que nós temos noção da grandeza do poder de Deus? Então é isso que Paulo está dizendo. Olha, uma vez que vocês foram eleitos, que vocês estão salvos, vocês precisam receber de Deus a noção, o entendimento do lugar, da posição que vocês ocupam em Deus. Uma vez que vocês se tornaram corpo de Cristo, vocês têm que entender o grau, a profundidade dessa esperança, dessa posição, desse poder e dessa responsabilidade que é ser corpo de Cristo. E esse entendimento, à luz do que Paulo está colocando, nós só teremos o entendimento de onde nós estamos, do que nós nos tornamos,
se for através de uma iluminação, de uma revelação da parte divina, da parte de Deus, por intermédio do seu Espírito. Louvado seja Deus. Então é isso que Paulo está colocando. Ele dá ação de graças e faz uma intercessão. Ao mesmo tempo que ele agradece a Deus pela posição que os irmãos ocupam, ele faz uma intercessão para que os olhos do entendimento dos irmãos eles fossem abertos para que eles pudessem compreender a esperança, a riqueza dessa esperança e o poder de Deus na vida, no caso do salvo. Subtópico 2, a esperança da vocação. Aí que o comentarista vai apresentar, destrinchar um pouco mais esses aspectos aqui das bênçãos em Cristo. A esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem, de compreenderem qual seja a esperança da vocação. Nós somos vocacionados, chamados para nos tornarmos corpo de Cristo. Então Paulo pede a Deus que através do Espírito possa iluminar os crentes, os cristãos, para que eles entendam essa vocação que é ser corpo de Cristo. Como nos tornamos e como nos posicionarmos enquanto corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Qual seja a esperança da sua vocação. Assim eles seriam, os irmãos seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados em Deus. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Essa esperança ela pode ser classificada como? De que forma ela pode ser entendida? Primeiro, Deus chamou pessoas no passado, Deus nos chamou. Havia, no caso, no propósito divino, pré-estabelecido por Deus, lá na predestinação, na eleição dos santos, havia um propósito divino em chamar, em eleger, em separar, em escolher todos aqueles que estivessem em Cristo. Todos aqueles que fossem alcançados por Cristo. Então Deus nos chamou no passado, ou seja, uma chamada que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual nós fazemos parte. Qual outro aspecto dessa esperança? A chamada abrange o serviço e santificação no presente. Então, essa chamada, nós somos chamados para servir a Deus e ter uma vida santa no presente. Isso é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno diante do Senhor. E um outro aspecto da esperança, a participação gloriosa no futuro. Nós em breve seremos transformados. Aqueles que morrerem ressuscitarão com um corpo glorioso e futuramente nós estaremos para sempre com o Senhor. Então a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E aí o subtópico 3 nos apresenta as riquezas da glória e da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória e da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos, que Deus nos deu a vida eterna. A maior herança que nós temos é a vida eterna em Cristo Jesus, o que Deus deu aos seus eleitos. Isso nos fala da herança. E as riquezas? Refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham a salvação. Então nós tivemos a maior herança é a salvação, e as riquezas é tudo aquilo que decorre da salvação, uma vez que nós estamos em Cristo. Refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham a salvação. Bênçãos tais como o perdão dos nossos pecados, a adoção de filho, bênçãos que serão desfrutadas no porvir, nos séculos vindouros. Louvado seja Deus. Como, por exemplo, nós veremos a Deus, nós vamos ver a Deus face a face, nós vamos ver a Cristo, vamos adorar, vamos estar com Ele, eternamente com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro,
como é Apocalipse 19, faz aquele convite da noiva, que as bodas já está preparada, vinde as bodas do Cordeiro, que a noiva já está ataviada. Isso será o casamento da igreja com Cristo nos céus. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o tópico 2 da lição nos apresenta a sobreexcelente grandeza e a força do poder divino, que é o que Paulo orava para que Deus pudesse iluminar os irmãos, os olhos do entendimento, para que eles entendessem essa sobreexcelente da grandeza e entendessem o poder divino, a força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade, a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Aí o primeiro subtópico: a sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego, o perbalon, que na forma adjetiva significa, sobreexcelente, significa extraordinário. Então, quando Paulo fala aqui sobre a excelente grandeza, é a extraordinária grandeza. Não é só grande, é extraordinariamente grande, a grandeza do poder de Deus. Já a expressão megetos, que é grandeza, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que, sobretudo, sobrepuja. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Então, quando Paulo ele coloca a sobreexcelente grandeza do poder, fala de um poder sobre medida, que não se pode medir. Tal é o poder de Deus. Logo, a repetição desses termos indica apenas o maior de todos os poderes, que é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, que é exatamente o poder de Deus. E que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusivas, ou inclusas, melhor dizendo, na esperança da vocação, nas riquezas da herança. Somente esse poder sobreexcelente é que pode efetuar exatamente no homem, pode concretizar tanto as bênçãos, tanto a esperança da vocação, quanto as riquezas decorrentes da esperança da nossa vocação em Cristo Jesus. E aí o subtópico 2 nos apresenta a força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é traduzida por energia e também significa eficácia, sinalizando a ideia do poder em atividade. Segundo, a expressão força, que vem do termo kratos, que traduz a ideia de intensidade, uma força intensa. E, finalmente, ischios, que indica um poder inerente a Deus. Então, tudo isso, quando Paulo fala da força do poder divino, ele está falando dessa operação eficaz, desse poder em atividade, dessa força, essa intensidade sobrecomum, que refere exatamente ao poder divino. Louvado seja o nome do Senhor. A associação desses conceitos revela um poder potencial de Deus, inerente à sua natureza divina, que opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis de força desse poder. E aí Paulo vai mostrar o poder de Deus em 3 esferas. Primeiro, ele fala sobre a ressurreição de Cristo. Somente um poder sobreexcelente, sobrenatural, que é o poder de Deus, poderia ressuscitar a Cristo dentre os mortos. Então Jesus ele foi ressuscitado pelo poder de Deus. Isso é muito, mas é muito interessante. Então a ressurreição de Jesus é uma manifestação do poder de Deus, sua ascensão, ou seja, sua subida aos céus, sua ascensão à direita de Deus nos céus e sua elevação acima de todo domínio. Então o poder de Deus ele se manifesta quando? Da ressurreição de Jesus
a sua elevação aos céus, quando ele foi assunto aos céus, e a sua posição, que ele foi colocado acima de todo domínio, todo principado, toda potestade, todo nome que possa se referir, seja no século presente ou no século vindouro. Tudo isto é conquistado pelo poder de Deus que atuou em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E não esquecendo que Jesus é Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E aí nós vamos para o último tópico da lição. É bem interessante esse tópico. Antes eu acho interessante aqui o que o comentarista ele coloca, antes de ir para esse tópico, falando do poder de Deus, ele faz uma observação aqui na lição do mestre, que eu achei bastante interessante, que diz o seguinte, sobre a natureza de Deus. O Deus onipotente não pode ser plenamente compreendido pelo ser humano, mas nem por isso deixou de se revelar de diversas maneiras e em várias ocasiões, a fim de que o venhamos a conhecer. Isso aqui é muito interessante. A criatura, ela só pode conhecer do Criador aquilo que ele permite ser conhecido. Então aqui o comentarista ele coloca que Deus, enquanto um Deus onipotente, ele não pode ser compreendido plenamente por suas criaturas, nem aqui, nem na eternidade, mas Deus aqui, no momento, ele se revela aquilo que nós podemos conhecer, e no céu ele se revelará de uma maneira bem maior para nós, mas entender o ser de Deus em profundidade, isso nós nunca alcançaremos, porque nós somos criatura e ele é o Criador Todo-Poderoso. Então, nosso modo de entender a Deus pode ser classificado em duas proposições primárias. Quais são os dois modos que o comentarista coloca que nós temos de conhecer Deus? Primeiro, na expressão Deus existe. Então, eu conheço Deus no sentido, quando eu admito que Deus existe, se é um conhecimento de Deus, sim. Em profundidade, não. Mas é admitir que Deus existe. Isso é um tipo de conhecimento generalizado, assim, geral, vamos dizer assim. E outro tipo de conhecimento é que ele se revelou a nós de modo adequado através da revelação inspirada. Ou seja, através da palavra de Deus, Deus ele se revela a nós através da palavra, do verbo, da palavra inspirada por Deus. Então, através da palavra também nós temos, Deus se permite, vamos dizer assim, ser conhecido por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Além disso, Deus está sustentando, além de admitir que Deus existe, além do que ele nos revela na palavra, Deus ele está se manifestando de que forma? Deus está sustentando ativamente o mundo que ele criou. Então, Deus é Deus que sustenta o mundo. Deus não é um Deus que ele criou e afastou da sua criação. Ele continua presente, sustentando o mundo criado. Ou seja, na conservação, ele sustenta a criação através de leis que ele mesmo estabeleceu. Isso na conservação. E na providência, ele controla todas as coisas existentes no universo, com o propósito de levar a efeito seu plano sábio e amoroso, de forma que não venha a interferir na liberdade de suas criaturas. Deus governa o mundo, na sua providência ele direciona o mundo, que os seus propósitos sejam levados a cabo, agora só que de maneira sábia e amorosa, vamos dizer assim, não interferindo na liberdade assistida, é claro, mas na liberdade relativa que ele deu às suas criaturas. E o último tópico da lição, agora sim, nos apresenta Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto, veremos três aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível a todos os crentes. Primeiro subtópico, Cristo, as primícias dos que dormem. Vou ler um texto muito interessante. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo ressuscitando-os dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder do Deus Pai. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que nós seremos ressuscitados. Muito interessante isso aqui. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Muito interessante isso aqui, que nos apresenta o poder de Deus, ele sendo manifestado na exaltação de Cristo,
sendo Cristo aí a primícia dos que dormem, ou seja, o primeiro a ressuscitar com um corpo glorioso. É bom que se diga isso, Jesus foi o primeiro a ressuscitar com um corpo glorioso. Todos os demais que ressuscitaram não ressuscitaram com um corpo glorioso, e aqueles que ressuscitaram pelo poder de Deus durante o ministério de Cristo, no Antigo e no Novo Testamento, quando da própria ressurreição, quando da própria morte de Cristo, que muitos mortos ressuscitaram, a nenhum desses nós podemos dizer que eles ressuscitaram com um corpo glorioso. Então, se eles não ressuscitaram com um corpo glorioso, certamente eles morreram novamente. Porém, Cristo foi o primeiro a ressuscitar com um corpo glorioso, à semelhança do que acontecerá com os salvos quando do arrebatamento da igreja. Momento no qual os mortos ressuscitarão com um corpo glorificado, glorioso, semelhante ao corpo de Cristo ressuscitado, e nós que estivermos vivos seremos transformados, receberemos um corpo glorioso para estarmos com Cristo eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Aí os textos que a lição nos apresenta, 1 Coríntios 15, um texto muito rico, capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 20 ao 22. 20 ao 22 diz o seguinte: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito ele as primícias dos que dormem, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Porque assim como a morte veio por um homem, que foi por Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, ou seja, assim como todos morreram em Adão, todos aqueles que estiverem em Cristo serão ressuscitados. Essa é a ideia da predestinação, essa é a ideia da eleição, é estar em Cristo. Então, assim como o homem foi condenado em Adão, em Cristo o homem é salvo, o homem é justificado, o homem também será ressuscitado. Porque assim como na morte, a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus, mostrando que se não houvesse ressurreição dos mortos, Jesus não teria ressuscitado e toda a nossa esperança seria vã. Verso 22, porque assim como todos morreram em Adão, verso 22, porque assim, como ele está explicando, no caso o verso 21, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, a garantia da ressurreição, a garantia da vida eterna é se estiver em Cristo. Todos estavam em Adão, morreram em Adão. Mas todos que estiverem em Cristo, que forem alcançados pelo sacrifício de Cristo, estes têm a garantia da vida eterna de serem vivificados. Louvado seja o nome do Senhor. Também um outro texto interessante, 1 Tessalonicenses 4, verso de número 14. 4,14 nos diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, que dormir aqui é um eufemismo, uma figura de linguagem que fala de morrer, aqueles que em Jesus dormem ou em Jesus morreram, Deus o tornará a trazer com ele quem? Com Cristo. Assim como Cristo ressuscitou no tempo certo, aqueles que morrerem em Cristo também haverão de ressuscitar. Louvado seja o nome do Senhor. E João, capítulo de número 5, verso 28 e 29, um texto muito importante, que diz o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. A voz de quem? A voz de Deus. Agora é interessante o que está no verso, isso mostrando o poder de Deus, isso, para ressuscitar os mortos. E inaugurou esse poder, vamos dizer assim, esse poder foi demonstrado na ressurreição de Jesus. Mas o verso 29, vou reler o verso 28, que diz o seguinte: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Então aqui o texto está dizendo que todos um dia haverão de ressuscitar. Porém, o verso 29, ele diz o seguinte: e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. Ou seja, aqueles que morreram em Cristo, salvos, eles ressuscitarão para a ressurreição da vida eterna, ou seja, para viver com Cristo, que é o que a Bíblia chama de primeira ressurreição. Cristo é a primícia da ressurreição,
E quando da sua vinda, nós teremos aí a grande colheita da primeira ressurreição. E lá no final da grande tribulação, nós teremos o chamado rabisco da colheita, que são os mártires que morrerem durante a tribulação, que serão ressuscitados no final da tribulação, para se juntarem aos salvos ressuscitados no arrebatamento, para poder reinar com Cristo durante 1000 anos. Então o que nós temos aqui, e que eu quero chamar a atenção de vocês, voltando ao texto, que diz o seguinte, ó: os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. Os que fizerem bem ressuscitarão para a ressurreição da vida, na primeira ressurreição. E agora vem uma referência à segunda ressurreição. Os que fizerem o mal ressurgirão para a condenação. Esse texto está nos mostrando, e dentro de um contexto maior da Bíblia, que há duas ressurreições. A primeira ressurreição para a vida eterna, aqui falando aqui dos que fizeram bem, e a segunda ressurreição para a condenação eterna. E à luz da Bíblia, essa segunda ressurreição, ela está retratada lá no livro de Apocalipse, será exatamente no juízo do grande trono branco, juízo final, que acontecerá depois do milênio, quando a Bíblia diz que os mortos, grandes e pequenos, ressuscitarão e estarão diante do juízo do grande trono branco. Então é necessário que nós tenhamos cuidado, porque aqueles que estão em Cristo, mesmo passando pela morte, eles têm a esperança que irão ressurgir para a vida. Mas aqueles que não morrerem em Cristo, aqueles que estão distantes de Deus, os perdidos, eles continuarão mortos para ressurgirem no último dia para a ressurreição da condenação, da perdição eterna. Que Deus guarde a tua vida, que Deus guarde a tua alma. E essas ressurreições acontecerão exatamente como uma manifestação do poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o segundo subtópico desse último tópico nos apresenta: Cristo é levado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono. E aí, no caso, ele vai, aí no verso 1, no capítulo 1, verso 20, diz o seguinte: pondo-o à direita nos céus. Deus foi posto à direita de Deus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica. Havia essa promessa messiânica, e aqui está uma referência a essa promessa que se cumpriu, pondo-o à direita nos céus. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Jesus, ou de Cristo, sobre o pecado e as forças do mal. Então essa exaltação, ela demonstra que Cristo triunfou sobre as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos. Isso aqui é muito interessante. Esse triunfo está assegurado aos salvos. Aí em 1 Coríntios, nós lemos, mas vale a pena aí, nós lemos no capítulo 15, mas nós lemos só até o verso 20 e 22. Mas em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 57... Vamos ler aí também, 1 Coríntios capítulo 15, versos 56 e 57. 1 Coríntios 15, 56 e 57, nos diz o seguinte: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vimos aqui que Cristo, ele venceu a morte. E aí no verso 55, por exemplo, diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? E onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória em nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque exatamente Deus, através de Cristo, ele venceu a morte. E Jesus venceu a morte exatamente para que nós também pudéssemos vencer a morte. Então Jesus, ele ressuscitou, dando-nos a garantia de que nós também seremos ressuscitados. Então esse triunfo, como nós falamos, está assegurado aos salvos através de Cristo Jesus. Endossa nossa participação na vida eterna, conforme indica a expressão: nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder de Cristo.
E é interessante que da mesma maneira que Cristo venceu a morte, e ele ressuscitou e recebeu um corpo glorioso, é para isso que nós iremos ressuscitar. Então, qual o sentido da ressurreição do nosso corpo, porém agora com esse corpo sendo transformado? Exatamente porque o último inimigo a ser vencido é o pecado, é a morte. Como a Bíblia coloca, o último inimigo a ser vencido é a morte. Jesus venceu a morte, ressuscitando dentre os mortos com um corpo glorioso. Nós venceremos a morte, que nós haveremos de ressuscitar com Cristo. E isso acontecerá de uma maneira real. Nós receberemos um corpo glorioso. Por isso que nós temos que ressuscitar, para que o inimigo, que é a morte, ele seja vencido através da vitória de Cristo na cruz do Calvário, sua morte e ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E aí o último tópico da lição, o último subtópico, nos apresenta Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou a Cristo acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e todo nome que se nomeia, como nós vimos lá no verso 21. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência, do bem e do mal, e de todo título que se pode conferir nessa era, como também no porvir. Cristo foi exaltado sobre tudo, todos, em todo tempo. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo cabeça da igreja, é o primeiro grande benefício. Segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. A igreja é a expressão de Cristo, a extensão de Cristo, é o seu corpo. E isso nos dá uma garantia exatamente de quê? De que nós venceremos a morte, nós venceremos o pecado. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Mateus capítulo 16, verso de número 18, diz o quê? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Lembrando que inferno, dentro do contexto restrito nesse texto, fala da morte, a morte física. Ela não deterá a vida da igreja. A igreja, ela não morrerá, ela viverá para sempre. Mas aqui nós podemos ler a morte não só como a morte física, mas tudo aquilo que a morte representa, que é o pecado, que é o inferno, que é Satanás. O inferno, a morte física, o inferno, o pecado, ele não prevalece contra a igreja de Cristo. A morte, o pecado, o inferno pode prevalecer contra a religião, contra as denominações, contra muitos que se dizem evangélicos. Mas contra Cristo, contra o corpo de Cristo, contra a igreja de Cristo, o inferno não prevalece. E tudo aquilo que o inferno representa. Por quê? Porque a igreja de Cristo é uma igreja vitoriosa. É uma igreja triunfante, militante, mas triunfante. É uma igreja que somente Cristo a conhece. É o corpo invisível de Cristo. Mas todos nós que de fato estamos no corpo de Cristo, que somos a igreja universal, a igreja perfeita, a igreja invisível, a qual somente Deus conhece, essa igreja jamais ela será vencida pelo inferno, mesmo porque a exaltação de Cristo, a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa exaltação, da nossa ressurreição e da nossa ascensão aos céus para estarmos eternamente com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Finalmente, a conclusão da nossa lição nos apresenta. Embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, a atitude que deve ser seguida por todos os salvos, essa atitude de gratidão. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Pelo poder de Deus nós seremos transformados, seremos glorificados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus ele venha nos abençoar a cada dia, que nós possamos entender que nós mesmos, nós que já fomos alcançados por Cristo, que nós precisamos a cada dia de uma iluminação espiritual, como nos apresenta o título da lição, a iluminação espiritual do crente, que nós tenhamos os olhos do nosso entendimento a cada dia mais iluminados pelo Espírito de Deus, para nós entendermos a nossa vocação, a nossa esperança, o poder de Deus
que habita em nós e que deve habitar na nossa vida, uma vez que nós somos o corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando ao vosso coração de uma maneira poderosa, que a tua família, a tua vida, a tua igreja, que o teu ministério esteja debaixo da cobertura do poder de Deus e que o Senhor seja a tua direção em tudo, em nome de Jesus. A paz do Senhor e ores por nós, em nome de Jesus. Amém.